Você acredita que tem vida em algum desses lugares aí? Cara, eu acredito, Europa me dá muita esperança. Eu acho muito interessante isso, uma coisa legal que você trouxe também, a gente tem que lembrar que o gelo, ele é um excelente isolante térmico, tanto que o iglu é uma forma que a gente tem de se isolar do frio, usando o próprio gelo, né? E Sérgio, eu queria te perguntar... E ele isola também da radiação. E da radiação, perfeito. Porque esses planetas são uma radiação muito grande, mas essa camada, como essa camada tem uns 30 km de espessura, ela acaba sendo um grande escudo contra a radiação. Como que a gente vai conseguir perfurar 30 quilômetros de gelo? Isso aí é um sonho, isso aí não tem como, né? O sonho do pessoal é tentar levar alguma missão para Encélado, porque é o seguinte, qual é a principal diferença de Encélado para a Europa? Em Encélado, a gente tem os geyserzinhos saindo lá. Então teria um canal para entrar. É certeza que tem fissura, porque a gente já tem imagem dessas fraturas. Então existe uma fratura que liga o oceano com o espaço. Então ali existe uma ideia, existe uma missão chamada Orbilander para ir para Encélado, que é uma missão que vai pousar e vai jogar um negócio ali naquela fratura, tipo um mini submarino, e ele vai cair lá na água e vai... Isso é o sonho da galera. Tá? Existe isso aí. E Europa? Europa, como foi um objeto que ele nunca foi estudado igual Encélado, a gente não sabe se ele tem ou não tem essas fraturas. Pode crer. Existem algumas imagens do Hubble que é muito duvidosa ainda. Por isso que nós estamos com 2 missões indo para a Europa. A Europa Clipper e a JUICE, da Agência Espacial Europeia. Então lá por 2030, 2031, elas chegam lá e aí nós vamos ter essa... Porque a nossa esperança... é que tem a fratura. Que aí a gente pode entrar. Aí se tiver fratura, a gente joga ali a mesma coisa. E uma vez lá dentro, porque como você trouxe aqui, o gelo é uma ótima barreira contra a radiação. Então como a gente vai se comunicar com o planeta Terra com uma sonda interna num planeta desses? Mas aí ela vai mandar sinal para alguma coisa em cima e essa coisa vai mandar pra gente. Entendi. Tipo um módulo de comando, um módulo lunar ali. Mas na verdade o que eles querem fazer mesmo é jogar alguma coisa com cabo. Tipo o drone ucraniano aí da vida. Isso, esses drones com cabo. Aí eles querem jogar um drone com né? Seria um submarino com cabo. Aí ele dá uma vasculhada lá e manda. Você já viu um filme chamado Europa Report? Não. Tenho que ver. Tem que ver. Tenho que ver. Fica aí, ó, galera. Anotem aí, ó. Vão anotando Europa aí a lista de filmes hoje, ó. Perfeito. A Chegada. Tem muito um filme muito ruim chamado Europa Report, mas ele é tão ruim, é ruim que mesmo. vale a pena. Ele é tão ruim que ele fica até bom. Então, assistam Europa Report, depois vocês vão falar. É um filme que famoso. O Hubble fez imagem de Europa. O Hubble fez imagem de Europa. Vamos tocar um Hubble aqui nessa mesa? Põe o Hubble aí. Vamos tocar então um Hubble nessa mesa aqui, porque a gente tá precisando. Cadê aqui, ó? Pronto. Temos ele aqui. Olha aí, ó. Telescópio Espacial Hubble, 35 anos no espaço. Tá velhinho já, mas revolucionou a astronomia e continua revolucionando, tá? Ele continua fazendo estudos aí espetaculares. Hoje ele tem problemas em quase todos os giroscópios, que é o que mantém ele apontando. Então ele só tem um giroscópio funcionando e ele só aponta para determinados objetos mais fortes e tudo mais. Mas Saiu. Foi embora. Hubble! O que houve com o nosso Hubble, cara? Tá aqui de novo ele. Aí, ó. Mas com um giroscópio é muito interessante, né? Porque você precisa de um cálculo muito... Você só tem um eixo de controle, basicamente. Só tem um eixo, então por isso que ele não apoia. Ele aponta só para coisa que é muito forte, que ele não precisa ficar muito tempo captando luz. O que o Hubble tem a ver com vida, né? O Hubble, ele não é um descobridor de exoplaneta. Perfeito. Mas ele foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer a gente chama de espectroscopia por transmissão, que é quando um planeta passa na frente da estrela e a luz da estrela, quando ela passa pela atmosfera, ela se decompõe e o Hubble tem um espectrômetro que a gente consegue usar para estudar. E o Hubble, como o Hubble ele vê do ultravioleta, luz visível e o comecinho do infravermelho, ele, na verdade, é o único instrumento que a gente tem que tem o espectrógrafo ultravioleta. E isso é muito bom para estudar alguns exoplanetas. Então, tá aí o grande telescópio espacial Hubble aí. O sonho é que tragam ele para a gente colocar ele no museu, porque ele tá velho. Isso é incrível. Ele nasceu míope, não é verdade? Não tem isso? Nasceu míope, ele foi embora, ele foi. Não testaram os... Nasceu míope, esqueci do microfone.
o espelho dele da maneira correta quando ele subiu. Aliás, foi quando a NASA quase acabou, né? A NASA quase acabou por causa disso. Tiveram que ir lá... Para mim, uma das missões mais incríveis que é consertar alguma coisa em órbita assim Não, então, mas é engraçado do Hubble, cara, é porque é o seguinte, ele tem esse formato aí e tudo mais, ele foi feito para ser atualizado. Quando ele foi feito, ainda existiam os ônibus espaciais. Então, qual que era a ideia? O Hubble seria um instrumento para durar para sempre. Porque de tempos em tempos, a gente subiria lá e trocaria os instrumentos dele. Parece uma geladeira. Cada instrumento dele parece uma geladeira. Então, você tira uma geladeira e põe uma nova. Só que o ônibus espacial acabou. E aí a gente não consegue mais ir. Mas quando o Hubble subiu, ele subiu com esse problema no espelho. Foi terrível. Aí uma senadora americana famosíssima chamada Barbara Mikulski, que salvou, ela é considerada a salvadora do Hubble, porque ela conseguiu grana e convencer todo mundo que a gente tinha que subir lá e arrumar o Hubble. Isso, aliás, traz uma coisa, porque o Hubble, ele tem, para mim, as fotos mais lindas e... Vou até tirar ele aqui, para trazer o outro depois. Maravilha. Mas o Hubble, ele tem fotos lindas e ele traz uma coisa que eu acho fantástica, Sergião, que é o seguinte: o céu à noite deveria ser claro pra caramba. Tanto o céu quanto o dia, assim. O sol, ele seria quase invisível perto da quantidade de estrela que está em volta da gente. Né? Em volta da gente não, a quantidade de estrela que tem no universo. Só que o que faz a gente não enxergar essas estrelas é justamente o redshift, né? A mudança para o infravermelho que a gente tem justamente pela expansão do universo, que inclusive é com a constante de Hubble. Posso estar falando besteira? Perfeito, né? Então, assim, é muito interessante que era pra gente ver, porque a gente olha pro céu à noite e a gente vê meio gato pingado de estrela. Acredito que a gente só vê estrelas da nossa galáxia, uma ou outra galáxia, talvez, Andrômeda. É isso mesmo. Né? Isso aí é um paradoxo famosíssimo na cosmologia. Né? Chama paradoxo de Ober. Olha aí. Foi o cara que criou. Aliás, qualquer um que fizer qualquer curso de cosmologia, a primeira aula é o paradoxo de Ober. O paradoxo de Ober é isso. Se cada estrela do universo ela é um sol, por que a noite é escura? Exato. A noite era para ser mais clara que o dia. Que o dia era para ser uma coisa claríssima. Aliás, excelente corte, né? A noite era para ser mais clara que o dia. A noite era para ser mais clara que o dia. Isso é chamado paradoxo de Ober, que é o início da cosmologia. Por quê? Várias pessoas, durante muitos e muitos anos, tentaram explicar esse paradoxo e não falharam. E a única maneira de explicar ele foi quando vieram com a ideia do universo expansão. Entendeu? Então, ou seja, o universo está expandindo, as estrelas estão indo embora, até que fica infravermelho. Infravermelho a gente não vê. E, além do mais, tem estrela que a luz dela nem chega aqui. Então... Total. Que é um efeito Doppler da luz, dá para botar Doppler, assim. Exatamente. Né? Da luz, das ondas de luz. Assim. Então, pra gente é invisível, mas a gente tem instrumento que consegue enxergar. E graças a isso a gente consegue estudar corpos celestes a distâncias incríveis da gente, né? Isso é muito legal, cara. Vai lá. Fala, professor. Boa noite. Sérgio, uma dúvida sobre o 3i Atlas. Imaginemos que exatamente da mesma forma ele entrou no nosso campo de visão e a gente está acompanhando a trajetória dele pelo sistema solar. Digamos que com o mesmo tempo aí, alguns meses, que é o ponto que ele vai passar mais próximo da Terra, fosse uma rota de colisão com a Terra. Teríamos tecnologias de alguma forma para evitar, minimizar os riscos? O que aconteceria? Hoje não, cara. Tá? Hoje não teríamos tecnologia nenhuma. Se qualquer objeto vem em rota de colisão com a Terra no dia de hoje, não tem como a gente fazer absolutamente nada, tá? Nada, nada, nada. Isso aí é treinado, para você ter uma ideia, pelo mundo afora. Eles escolhem um dia ali perto do dia 30 de junho, que é o Asteroid Day, que é o dia de Tunguska. Escolhem uma cidade e eles treinam protocolos de evacuar a cidade, de um monte de coisa, tá? Então, assim, hoje nós não temos tecnologia. Se ele viesse na nossa direção, já é Elvis. Tá? A gente não tem uma sonda que se chocou contra um... Então, mas aquilo lá foi um experimento, né? Para ver se era possível brincar. É possível, né? A gente conseguiu cineticamente mexer com um objeto desse, só que é um teste aquilo lá, né? E teve anos de preparação para fazer uma coisa dessa, não é assim, né? Exatamente. Porque assim, se a gente detectar, é capaz de ter dias, né? Isso. Ou meses, né? Pelo menos. Mas mesmo assim, é tempo curto para uma missão desse tipo. Júlio César mandou cincão. Onde você faz o corte de vida inteligente?
Eu acho que peixe... então vamos lá. Então esse negócio de vida inteligente, sempre a primeira discussão é o que é ser inteligente. Então, porque tem humano que não é muito inteligente assim. Né? Não, o pessoal brinca, né? Tá difícil encontrar vida inteligente na Terra. Exato. Então imagina a galera do Anunnaki tá aí para provar tudo isso. É isso mesmo. E aí, o que é essa coisa da inteligência, né? Eu já trouxe aqui alguns astrobiólogos e tal. Isso é uma grande discussão, né? É uma grande discussão. Por exemplo, a formiga é um bicho inteligente? Super complexo, vive em comunidades, tem a forma de comunicação dela. Então, é inteligente? Entendeu? A abelha é inteligente? A abelha que faz nosso hidromel aqui do Philip Mead, a abelha não é inteligente? E aí como que você faz? E aí? Por isso, Júlio, que os físicos, eles bolaram uma ideia, uma premissa. Você vai procurar a vida no universo, tem que partir de alguma premissa. Qual foi a premissa da galera quando começou a procurar a vida inteligente? Vida inteligente é só aquela que se comunica via ondas de rádio. Pronto. Então você perguntou qual é o corte. O corte que os físicos fizeram. Cara, aí a gente pode ficar aqui 10 anos discutindo isso e não vai chegar a conclusão nenhuma. Você, por exemplo, o Júlio, pode ter um corte. O Antônio aqui pode falar que é um outro corte. Eu posso falar que é um outro. Os físicos tinham que partir de algum ponto. Total. Né? Senão não tem o que fazer, né? Total. E aí eles partiram desse. E o que você concorda com eles? Ou... Concordo, porque eu acho que o rádio ele é uma forma que a gente tem, a partir do momento que a gente começa a se comunicar com ondas de rádio. E usa o rádio é claramente um sinal de tecnologia avançada, de novo, para a referência de ser humano na Terra. Não é? Então, às vezes, uma vida um estilo de vida muito avançado já vai ter passado disso e se comunicar de outra forma, mas, sem dúvida, o rádio ele é uma boa referência, assim. E acho interessante também, Júlio, que você trouxe aqui, mas eu queria dizer, infelizmente, biologicamente falando, somos peixes. Peixe não existe. Peixe, biologicamente, não é uma coisa, não existe, né? Então, assim, ou tudo é peixe, ou peixe não tem, assim, não é uma coisa que exista. Então, isso vem dos cladistas. Cladistas são aqueles que, na ciência, estudam exatamente a separação da evolução, as famílias, os clados. E não existe um clado específico de peixe. Então, a gente tem vários tipos de peixe. A gente chama de peixe, mas um é um clado completamente diferente do outro. Isso é muito interessante. Você é um peixe, cara. Você nasceu como peixe, é um peixe terrestre, mas é um peixe. Então, é isso. Tem peixe que usa rádio, que é a gente, no caso. Mas é uma forma, inclusive, de acharem a gente, talvez, né? Exatamente. Eu trouxe um artigo aqui muito interessante, porque é o seguinte, quando a gente usa o rádio, o conteúdo que a gente passa através das nossas transmissões de rádio não são tão fortes quanto o sinal de rádio em si. Então, é como se o que eu uso para sintonizar, eu estou simplificando muito, tá? Mas o que eu uso para sintonizar na rádio é como se fosse um trem, ele sim tem um sinal forte, mas o conteúdo da rádio, a música que estão me passando, é como se fosse o carvão naquele trem. Então, essa informação se perde muito rápido. Eu trouxe um artigo aqui que tenta calcular. Então, assim, um alienígena procurando sinal de rádio, além da interferência gigantesca de várias outras fontes de rádio que estão gritando pelo universo, né? Que a gente tem diversas outras fontes de rádio não naturais, naturais. As FRBs, por exemplo, as explosões de onda de rádio. E antes até de você falar disso, tem um negócio muito interessante. A primeira transmissão de rádio foi em quando aí? Uns 200 anos atrás? Por aí. Então quer dizer que esse sinal, ele chegou só a 200 anos-luz de distância. Que não é nada. Não é nada. E aí, uma conta eu nunca fiz não, mas um negócio que depois tem que procurar é o seguinte, quantas, assim, estrela vai ter bastante, num raio de 200 anos-luz, mas quantas delas têm planetas e tudo mais. Perfeito. Por isso que existe uma missão chamada missão TESS da NASA, que é uma missão que procura exoplaneta, ela só procura exoplaneta em estrelas próximas. Porque, tudo bem, cara, procurar a missão Kepler, foi a que mais caçou exoplaneta, ela procurava exoplaneta a 1000 anos-luz de distância, 400, 500, 600, o que é válido, mas não vale nada porque ninguém nunca nem sabia que a gente estava lá. Agora, a transmissão via ondas de rádio de 200 anos atrás, ela viajou só 200 anos atrás. Então é muito pouco, né? Muito pouco. Mas fala aí do negócio que você ia falar do artigo. Não, então, o artigo ele calcula que para ser identificável com a tecnologia, então, supondo que a vida inteligente esteja com uma tecnologia comparável à nossa, tá?
a gente teria só 4 anos-luz de distância para esse sinal ser facilmente detectado e interpretado como um sinal de rádio artificial. Com conteúdo, que eu quero dizer. Então, para sintonizar numa rádio da Terra, a gente é o único... Inclusive, é engraçado porque 4 anos-luz é justamente... mais ou menos, né? Próxima distância de Próxima Centauro, que é a estrela mais próxima da gente. Isso. Que tem ou não tem? Tem algum exoplaneta em Próxima Centauro? Tem. Próxima B. Que é mais próximo na área habitável. Ou não? Ele tá na zona habitável, sim, mas ele orbita uma estrela que é uma anã vermelha, né? E a anã vermelha são estrelas... Nem é que ela é fraca, é que ela é uma estrela com muita atividade. Ela tem muita explosão, muita flare, muita coisa, e isso pode acabar estragando a atmosfera toda de um planeta. Então... O pessoal, e por incrível que pareça, é o tipo de estrela que mais tem no universo, pela conta que a gente faz. São as anãs vermelhas, e elas são, assim, muito complicadas para ter vida ao seu redor por causa disso. Devido à sua estabilidade, devido à quantidade de radiação que ela joga. Radiação, de explosões e tudo, Não, é muito interessante. Eu trouxe um artigo aqui que ele mostra também isso, ó. O tipo de sinal que a gente vazou para o espaço. Então, rádio, a gente tem um sinal forte o suficiente para ser extravasado desde 1932, ou seja, super recente. Muito recente. Eu acho, se não me engano, hein, pelo filme Contato, outro filme aí, anota Filmaço, esse aí eu vi. Eu acho que ele começa com essa transmissão, que se não me engano é o discurso do Hitler. E a grande... Então, da Olimpíada. É isso. Que é a primeira vez que a gente faz um broadcast forte o suficiente para extravasar a Terra. E é muito interessante, aliás, esse filme tem uma das transições mais incríveis do cinema, que é uma hora que a filhinha vai pegar o remédio do pai, ela sai correndo num corredor, e aí ela abre o espelho e a câmera, na real, tá dentro do espelho. Eu lembro que isso foi um filme que me fez me apaixonar por cinema, assim. É um filme fantástico. Assistam esse filme. Contato. Aliás, vai ser regravado, você viu? Vai ser regravado? 2027. Fantástico. Que é de um livro do Carl Sagan. É o livro do Carl Sagan. Aliás, se você não tá lendo nenhum livro, pega qualquer livro do Carl Sagan e lê. Te garanto que você vai se apaixonar por tudo que o cara fala. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É mó merreca, custa menos de R$8, irmão.